Pode ir? Bom, boa tarde a todos. Antes de começar a falar sobre o objetivo que a gente está aqui, queria relembrar aí que nós estamos numa semana muito dura para todos nós, né? Toda e qualquer pessoa que acompanha futebol brasileiro, acompanha a história recente e brilhante do Chapecoense e as pessoas que perderam suas vidas, acho que tá difícil de conduzir a semana, né? Tá mexendo muito com todos nós e não é diferente aqui no Fluminense. Nós estamos todos muito abalados ainda, né, com as perdas da vida dos atletas, funcionários, comissão técnica, dirigentes, da imprensa, pessoas que conviviam com a gente diariamente. Então é um momento muito doloroso para nós, mas a vida aqui continua. A gente tem que planejar o futuro e por isso a gente está aqui hoje para provavelmente promovendo meu último ato relacionado assim ao futebol profissional, que é apresentar junto com meu amigo e novo presidente eleito, recém-eleito do Fluminense, Pedro Abad, e para mim está sendo um orgulho muito grande, né, poder hoje apresentar o Abel como novo técnico do Fluminense. Eu acho que para mim, eu só agradecer ao Pedro Abad e ao Pedro Antônio, as pessoas que estão envolvidas na contratação do Abel, porque para mim é um resgate, em especial, né? Porque passei aí alguns anos sempre chorando em público, né? A perda do Abel em 2013, né? E foi um assunto que eu sempre relembrei como algo que eu fiquei muito chateado, que eu me arrependi de não ter lutado mais para mantê-lo aqui, e acho que é um resgate muito bacana, né, próximo da minha saída do Fluminense, o retorno do Abel. E acho que é num momento muito importante, porque é um momento de mudar um pouco o modelo que estava se aplicando ao futebol profissional. Já se completaram 2 anos desde a saída da Unimed, e hoje o Fluminense tem que desenvolver seu caminho com qualidade e com eficiência e com estabilidade, porque isso é fundamental, na minha visão, para o sucesso no futebol profissional. Então eu fico bem feliz que o futebol do Fluminense vai estar em muitas boas mãos, né, a partir aí do início da temporada, e eu fico feliz também que cada vez mais quanto mais eu conheço o Pedro Abad, né, mas eu tenho certeza que o Fluminense também vai estar com a presidência em muito boas mãos, né? Então eu estou super feliz, confiante, eu estou orgulhoso de ter feito meu sucessor, né? De ter meu sucessor ter sido eleito através de um trabalho meu, do Pedro Abad, do Pedro Antônio e tantas outras pessoas que se envolveram nessa eleição, e hoje a gente está aqui já discutindo o futuro juntos, né? E até tem um fato que é até pitoresco. No fundo, meu nome é Peter Eduardo, dele é Pedro Eduardo, né? É o primeiro Pedro Eduardo que eu conheci na minha vida. Então, até, né, até um assunto, até, assim, nesse aspecto, até é interessante. Mas eu estou muito feliz com a apresentação da Abel, estou muito feliz de estar aqui do lado do Pedro Abad, e agradeço a todos vocês por ter vindo. Boa tarde a todos. Queria agradecer as palavras do Peter. Com muita satisfação, embora essa semana tenha sido muito dura para todos nós que estamos no mundo do futebol. E se teve alguma coisa que foi capaz de dar uma leve atenuada em toda essa tristeza, foi estar hoje aqui do lado do meu treinador, do Abel. Foi realmente com bastante satisfação que a gente conseguiu trazer o Abel de volta para o clube. É um técnico que ganhou como jogador, ganhou como técnico,
A receptividade que a gente viu nas redes e nos torcedores foi excepcional. E isso é motivo de orgulho para o Fluminense ter ele aqui de volta. E eu tenho certeza que a partir de 2017 a cara do Fluminense vai ser outra. Nós já conversamos bastante, o Abel tem um diagnóstico muito preciso do que para onde a gente precisa ir. E eu tenho certeza que o Fluminense vai sair muito fortalecido com a presença do Abel junto ao futebol. A estrela de hoje aqui é o Abel, vou passar a palavra para ele e depois a gente continua. Eu acho que só esse momento, essa volta a esse clube, me faz amenizar a dor que eu estou sentindo. Ontem fui a Curitiba, anteontem, voltei ontem, porque fui fiador do meu filho no apartamento que ele morava, alugado, e o apartamento pertencia ao Gil, jogador do Chapecoense. Convivi 4 anos nos Emirados Árabes, eu no Al Jazeera e o Caio Júnior no Shabab, relação de se frequentar as casas. Josimar foi meu atleta no Internacional. E, como aqui se esquece muitas coisas com muita rapidez, com muita velocidade, não podemos esquecer que há um mês, mais ou menos, nós perdemos uma das maiores figuras que esse clube já teve dentro do campo de futebol, que foi Carlos Alberto Torres. Então, só realmente o futebol poderia, nesse momento que nós estamos enlutados, amenizar um pouco essa dor, esse momento. E vejam que o que o futebol proporciona. Não sei porque isso pertence ao Abade, mas ele já me deu a entender que depois de tanta essa dor e desse mês, né, de Carlos Alberto e agora com a Chapecoense, provavelmente venho trabalhar com Alexandre Torres. Já está confirmado? Tomara que ele confirme que ele possa vir. Porque imagine bem como seria bom isso, né? Não tive palavras para ele para falar da perda do pai, mas é o que o futebol proporciona. Então, nesse momento terrível, hoje eu estou bem mais aliviado do que estava até o dia da notícia. Então, o que esse clube representa para mim é da total formação do meu caráter, da minha lisura, da minha honestidade, que eu trago desde junho de 68, quando entrei nesse clube. E dizer a vocês que a atitude do Peter agora dá uma exata noção do tamanho que é esse clube. Ele não precisava estar falando isso. Ele acabou de falar sobre a minha saída aqui em 2013. Ele não precisava lembrar isso. Mas, então, como esse clube é um clube diferente na relação humana, na relação das pessoas, no caráter das pessoas. E eu venho aqui para buscar uma coisa que está muito longe daquilo que se pretende, que o torcedor tricolor pretende e gosta de ver. O time Fluminense hoje é um time sem cara. Não é um time do Fluminense. O time do Fluminense tem que ter caráter, ele tem que ter entrega. Já foi seu tempo, né? Até pouco aí, até 2012, existia-se muitos craques da equipe. Mas hoje, acima de tudo, tem que existir alma. Isso está muito longe de acontecer. Já fica o aviso.
já fica o aviso. Vai ter que ter alma, vai ter que ter caráter, vai ter que ter uma noção exata do escudo que está no peito. Vai ter que ter uma noção exata de todos aqueles troféus que estão aqui embaixo da gente, né, nesse museu sensacional. E dizer a vocês que conheci o CT, antes que me faça alguma pergunta, e eu não concordo nem com o Peter, nem com a Abade, nem com o Pedro Antônio. Chamar o que o Fluminense está fazendo de CT é muito pouco para aquilo que lá está. A nível de campo, a nível de vestiário, tudo bem, é um CT. Mas com aquele prédio onde vai ter o departamento de futebol jurídico, quarto de jogadores, de comissão técnica, não, aquilo, CT, dizer que aquilo é CT é muito pouco. Eu acho que esse clube centenário, que nunca colocou o pé fora das Laranjeiras, passa a ter, nesse novo, próximos 100 anos, vai ser um clube diferente. Porque é algo de extraordinário aquilo que está sendo construído. Boa tarde a todos. Presidente Abade, Peter, Abel, sucesso aí na sua volta às Laranjeiras. Justamente em cima disso que eu queria te perguntar. Você é um treinador vitorioso, por onde passou, conquistou títulos. Aqui mesmo no Fluminense tem 3 títulos, né, em 2 passagens. 2 campeonatos cariocas e importante título brasileiro em 2012. Fora o que você conquistou como jogador, né? Mediante isso, você disse que o time tem que ter caráter, tem que ter alma. A diretoria já te prometeu também fazer um time à altura de representar o Fluminense, já que o Fluminense hoje não tem um time em condições de conquistar um campeonato brasileiro, até um carioca é difícil nesse momento. O Fluminense precisa de uma reestruturação, contratações de grandes jogadores, com alguma coisa que já tem uma base que tem aqui, mas a diretoria te prometeu que você vai poder indicar jogadores de peso ou jogadores que te interessam e fazer um grande time? Na formação do plantel, eu vou estar muito próximo ao presidente, ao Pedro Antônio, ao Marcelo Teixeira. Nós vamos buscar aquilo que é melhor para o clube. E a direção não precisa me prometer nada, porque aquilo que eu mais quero, eles já me prometeram, que é fidelidade. Então, eu no campo, e a única promessa que eu fiz a ele é de resgatar essa imagem de campo, de um Fluminense forte, independente dos nomes que tiverem. Isso hoje não é tão fácil. O Fluminense hoje, antes de pensar também em contratar, ele tem que pensar em ter um número ideal de jogadores à disposição para ter esse tipo de conduta que a gente passa a exigir a partir do primeiro minuto do ano de 2017. Peter, Karine do Fox Sports falando. A gente está num momento muito complicado, muito difícil, mas ouvindo o Abel falando que o time tem que ter alma, lembra o nosso colega Paulo Júlio Cleman, que tinha alma ao comentar e também ao torcer para o Fluminense. E existe uma expectativa de também ter uma homenagem, né, em relação ao Fluminense, levando o nome do nosso colega, desse grande jornalista. Queria que você comentasse para a gente sobre isso. Para mim, em especial, pessoalmente, convivi bastante com o Paulo Júlio Cleman, mesmo antes dele ingressar na Fox, quando ele estava ainda, se eu não me engano, no Globo, alguma coisa. Teve até para trabalhar aqui, tá? Na época que a FSB e a Luciana trabalhavam aqui, nós fizemos um convite para ele trabalhar, assumir a área de comunicação do Fluminense. Ele preferiu manter, vamos dizer assim, essa imparcialidade em relação ao clube, ou seja, se manter na vida de jornalista, na vida e no papel de jornalista e comentarista. Então, assim, eu tive uma convivência com ele até pessoal. Então, para mim, assim, em relação a ele, ao Vitorino Sermão, por exemplo, foram pessoas que eu convivi muito durante a gestão, pessoas que eu passei a gostar, a admirar, e para mim eu estou sentindo bastante assim a ausência deles, né? Hoje aqui, o Vitorino não está aqui hoje, por exemplo, para mim não sei, é difícil.
muito difícil, porque sempre nesses eventos ele estava aqui. Então, é duro. E no caso do Paulo Júlio, ainda agrega a questão de ser um grande tricolor, torcedor, crítico, duro, porque quer ver o clube melhor. E certamente ele, para nós, ainda tem essa situação. Nós já tomamos a decisão de nomear a nova sala de imprensa, que é uma sala que vai ficar muito bacana, muito estruturada, no centro de treinamento novo, já com o nome dele. Eu acho que essa é a primeira homenagem. O pessoal está aí nas últimas acertos também para a questão do velório, né, ser aqui nas Laranjeiras. Então, assim, da parte do Fluminense, a gente vai estar dando todo o apoio e fazendo todas as homenagens a ele. Já que eu estou falando em algumas pessoas, vale mencionar também o Sandro, presidente da Chape, que eu tive uma relação muito boa na construção da Primeira Liga também, e que vai fazer falta, né? A família, o futebol brasileiro, ao Brasil. Só para te dar uma... esse programa que você sabe que eu fui na Fox tem 3 semanas, se eu não me engano, 2 semanas. Antes de entrar no ar, eu não conhecia a Fox, né? Agora aqui no Rio, conhecia aqui de Laranjeiras. E deram uma volta comigo para mostrar onde são transmitidos jogos internacionais. E encontrei o Cleman e fiquei numa resenha com ele de uns 10 minutos. Esse termo que eu usei foi dele. Esse termo que eu usei foi dele, como tricolor. Ele vai voltar? Eu falava, não sei. Ele usou esse termo. Nós somos um time sem alma. E ficou aqui. Por acaso, hoje eu estou falando para vocês e falando dele, né? E eu só não vou falar do outro. Claro, eu lamento a perda por todos. No Mário eu não consigo falar. Eu prefiro não falar, porque... Eu prefiro não falar. Tá? Do Mário não dá. Não dá, porque jogamos juntos aqui nesse clube e é impensável, né? A realidade foi muito dura. Eu prefiro ficar por aqui. Abel, aqui ao lado, por favor. Boa tarde, prazer em revê-lo, né, nessa sua volta ao Fluminense. Você tem inúmeros títulos, né, como jogador desse clube, 3 títulos, né, como técnico, 2 cariocas em um campeonato brasileiro. Mas nesse momento da tua volta, o Fluminense não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, não fez uma boa campanha no ano passado, não faz uma boa campanha nesse ano, embora estivesse lutando pelo G6 há pouco tempo. Nesse momento, o Fluminense está precisando muito do Abel Braga para ser o técnico em 2017? Mas como eu cheguei em 2005, depois cheguei em 2011, os momentos eram muito parecidos. Aí houve muita colaboração da direção, de todos aqueles que trabalham no futebol do clube, porque né, o treinador não joga, o presidente não joga. Nós vamos procurar proporcionar à equipe as condições possíveis e imaginárias para que se aconteça e se consiga aquilo que a gente quer, entendeu? A dificuldade vai ser grande, cara. Pensa que aqui o Peter, que mudou dentro do clube, aquilo que o Fluminense sofreu durante muitos anos, e agora o Pedro pega para dar continuidade nisso. Então, existem coisas difíceis de serem resolvidas. Mas, como eu te falei, a direção não me prometeu nada. Me prometeu estar junto de mim. Nós vamos embora. A gente vai ter que virar isso, independente de quem estiver ali na camisa. Agora, sobre o momento, as 2 vezes que eu cheguei, quer dizer, a terceira, eu nunca cheguei com a situação fácil. E eu espero, presidente, eu estou te dando uma letra, eu estou precisando, acho, de 80 jogos para ser
eu estou perdendo o posto de segundo maior treinador que dirigiu o clube para o uruguaio, cara. Eu sou em terceiro. Eu tenho que passar o Gino Vieira. Não pode me mandar embora antes não, tá? Então, eu quero fazer, falta quase 80 jogos, sei lá, cara. Eu vou passar esse cara. Eu não vou perder para o uruguaio, não. Não tem hipótese, cara. Abel, tudo bem? A gente está ao vivo aqui na sua frente. A gente está ao vivo no Seleção Sport TV. E a minha pergunta é a seguinte: essa última rodada do Brasileirão tem que acontecer? Primeiro, não sei quem está lá no programa, mas o querido amigo Marcelo. Não posso falar agora com o Marcelo, mas sem falar das lágrimas que eu vi transbordarem do seu rosto, também nesse momento complicado. Qual foi a pergunta, cara? É muito complexo, sabe? É muito complexo. Nexo, alegria, espetáculo, isso não vai ter. Muito está definido. Eu acho que o jogo Chapecoense Atlético, com certeza, não deveria acontecer. Não devia considerar. Mas outras equipes necessitam desse último jogo para definir posições. São posições que mudam o futuro, cara. Uma equipe que joga para chegar numa Sul-Americana, disputando uma Sul-Americana, ele pode chegar numa Libertadores. O que entra pode entrar no G6. Ele pode ser um campeão futuro da Libertadores. Mas que ele consiga ser um campeão de Libertadores, ele tem que estar inserido naqueles 6. Então é muito complexo, porque tu não pode chegar no campeonato, depois botar na caneta, acontecer isso aqui, não vai ter jogo. Eu não sei te falar, porque não tem esse conhecimento legal, jurídico. Agora, aqui o Atlético e Chapecoense, porque não muda absolutamente nada. Esse jogo é justamente o jogo que não muda absolutamente nada. Eu acho que seria, sinceramente, uma insanidade fazer a Chapecoense ter que entrar em campo para jogar com o Atlético Mineiro. E acho que as palavras do presidente do Atlético, do Daniel, foram muito claras em relação a isso. Eu concordo completamente, totalmente com ele. Abel, boa tarde, seja bem-vindo. A gente vê que essa tragédia impactou todo mundo no mundo do futebol, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que aos poucos as pessoas estão tentando retomar os seus caminhos, aqui como o Fluminense está fazendo hoje com a sua apresentação. Em 2012, depois que vocês conquistaram o tetracampeonato, vocês passaram por um susto muito grande também no avião. A gente que estava aqui acompanhou a chegada de vocês, que naquela ocasião também o piloto pediu para ficar em posição de impacto, enfim. Como é que faz para seguir em frente, para seguir nessa jornada que não é uma jornada fácil de viagem, de estar longe de casa? E eu acho que por isso também todos os jogadores foram muito impactados com essa tragédia, todo mundo se colocou um pouco no lugar de quem estava ali. O grande problema é que, pelo número de jogos que você realiza no ano, principalmente aqui na América do Sul, por mais que se tente, né, sempre há aquela comparação em relação à Champions League. Ali você sai de um país para outro em 40 minutos. O negócio é muito perto, é muito curto. E aqui você tem que ter isso até é uma situação que o clube tenta melhorar a logística para você chegar em determinadas cidades, e você tem que passar por isso, né? Porque se você normalmente vai jogar em Medellín, vai jogar no Equador, eu passei um sufoco pior do que aquele 2012 no jogo contra a LDU pela Libertadores, que nós fomos campeões. Foi o único jogo que nós perdemos, mas não tinha como ganhar depois que nós passamos dentro do avião.
Pegamos uma tempestade de gelo, um negócio assim surreal. Um avião menor que aquele, um avião de 42 lugares. Então, acho que não se faz de uma maneira agora, talvez, né, depois, sempre que as coisas acontecem, se muda um pouquinho, de uma forma mais sensata, justamente pelo número de jogos. Porque você sai do lugar desse na quinta-feira, vai chegar aqui quase que na sexta-noite, e de repente, sábado, você tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, se usa esse tipo é uma maneira de você melhorar até a recuperação do seu atleta. Mas não adianta, isso acontece e vai continuar acontecendo, porque é a maneira que você tem de amenizar problema de altitude, problema de cansaço, essa série de coisas. Presidente Peter, por favor, o Abel há pouco falou sobre ser complexo a realização ou não da última rodada e citou que não deve acontecer o jogo do Atlético com a Chapecoense. Gostaria de saber qual é a posição oficial do Fluminense, porque o Fluminense enfrenta um adversário que tem muitos interesses no campeonato. O Fluminense entende que deve acontecer a rodada e que homenagens o Fluminense pensa em fazer para a Chapecoense, por favor. Bom, vamos por parte. Com relação à Chapecoense, a gente já vem fazendo algumas homenagens e, obviamente, que se for realizada a última rodada, a gente já tem uma lista de ações a serem feitas, como todos os clubes farão também, né? Nosso departamento de marketing mesmo ontem já nos passou um relatório com as sugestões, a gente está só ajustando aquilo para ficar da melhor forma possível. Com relação a ter a última rodada ou não, é difícil ter uma posição sobre isso, porque depende do ponto de vista. Eu acho difícil não ter, sinceramente, mas é uma opinião minha. Eu acho que o clube, a oposição oficial é cumprir com o que for determinado pela CBF. Essa é a posição do clube. Agora, eu acho difícil, né, não ter. O Abel colocou bem. Existe uma questão esportiva que ela continua, né? Continua ano que vem e tem consequências a não realizar a última rodada. Então, essa é a minha opinião. Boa tarde, Abel. É a sua terceira passagem aqui pelo Fluminense. O que muda do Abel que será em 2017 para o Abel que passou aqui em 2005, 2012? Que tipo de alma você quer ver no seu time em 2017? Uma alma guerreira, uma alma companheira, uma alma solidária? Que alma é essa você imagina para o seu time de 2017? Chegou a me ver jogar? Não, né? Eu queria minha alma aqui. Agora, a minha conduta ela é sempre relacionada àquilo que eu fui como jogador. Com as pessoas, aprendendo um pouco de cada um. Até há pouco, para a televisão do Fluminense, eu falei sobre ele, sobre o Pinheiro, a forma que ele me conduziu, a forma como ele me ensinou. E a maneira que ele olhava no olho de cada atleta para colocar aquilo que ele queria, como ele gostava. Então, é óbvio que o Abel está melhor, cara. Porque aqui na última passagem foi uma taça Guanabara, presidente? Guanabara. Que vocês não falam, vocês falam campeão carioca, mas esquecem a Guanabara. Não, tem troféu aí, cara. E o campeonato depois, o Campeonato Brasileiro. Aí isso daqui 2013, 2014 também vieram 2 títulos. Um foi botar o Inter no ano anterior, tinha quase caído de divisão. Eu mantive o mesmo plantel. Nós terminamos o Campeonato Brasileiro em terceiro, com vaga direta na Libertadores, e fomos campeão gaúcho com uma vitória em campo neutro contra o maior rival, o Grêmio, por 4-1. Hoje está muito misturado, muito complexo, quando se fala de treinador, sabe? De repente, alguns colegas
que eu me incluo, a gente com uma rodagem maior, eu não sei te explicar se de forma justa ou pejorativa, nós somos chamados de medalhões. Eu tenho que ser chamado de medalhão, porque eu tenho muita medalha pendurada no pescoço. São 23 títulos. Me sinto melhor porque me sinto preparado. Eu não preciso ficar colocando selfie do que eu faço, aonde eu vou, para dizer que eu aprendi. Eu aprendo todo dia. Porque o olho que eu vejo de futebol não é o olho que o torcedor vê. Basta eu ligar a televisão e ver um jogo, você está aprendendo, você está tendo aula. Depende da maneira como você vê. Então, me sinto melhor, me sinto mais maduro e hoje, porque agora vi pessoalmente, me sinto mais leve. Pelas palavras que o Peter fez aqui, logo no início, achando, eu tinha lido isso na imprensa, mas não tinha ouvido dele, que deveria ter lutado mais pela minha permanência em 2013. Porque foi engraçado, né? Vocês sabem aí, eu fui despedido em 2013, mas me deram um troféu. Porra, que troféu, cara. Ele está com destaque lá em casa, entendeu? Mas é um troféu. Porra, o troféu mandou o cara embora, mãe. Então, hoje, se ficou um pouquinho da dor, eu quero que tu saiba, Peter, que ela desapareceu totalmente e agradecer, claro. Porque hoje já saiu uma coisa que eu não gostei. Vocês, quem não me conhece aí, estou vendo muita rapaziada nova aí. O caminho, alguma coisa assim, não posso estar errado em alguma colocação, alguma frase, alguma palavra. O caminho, o porquê que Abel Braga saiu da oposição e chegou a treinador do Fluminense. Cara, eu não trabalho para oposição, não sou cabo eleitoral de ninguém, não, cara. Só me sinto mais honrado porque 2 candidatos tinham colocado que, se fosse eleito, eu seria o treinador, e o terceiro candidato me contratou. Cara, isso para mim não tem preço. Isso para mim eu ter certeza e convicção daquilo que eu sou como homem, como treinador. Então, no fundo, isso é uma verdade. Não dizendo que dá oposição. Que oposição? Trabalhei para quem? Falei sobre quem? Ninguém viu uma declaração minha, uma postagem, rede social, nada em relação à eleição. É porque eu sou profissional, cara. E, além de tudo, sou tricolor. O que eu quero, como treinador hoje, é poder colocar dentro da minha equipe aquilo que eu, como torcedor, gostaria de ver. Esse é meu único objetivo aqui. Aqui à esquerda, por favor. Pergunta para o Abad, até o Abel deixou escapar, questão envolvendo o Alexandre Torres. Eu queria que o Abad comentasse um pouco essa situação, qual é a intenção quanto ao Alexandre Torres e como também está o andamento da montagem da pasta do futebol. Os nomes de Marcelo Teixeira, Pedro Antônio já foram mencionados no dia da eleição do último sábado, mas, Abad, o que você pensa para eles, quais os cargos específicos e, claro, comentasse também a questão que envolve o Alexandre Torres. Bom, eu sou uma pessoa que, por perfil, não gosto de falar de contratação, de nomes, até que as coisas sejam efetivamente concretizadas. Então, a gente vem buscando nomes. O Abel, as pessoas só souberam quando efetivamente estava fechado. A gente segurou um bom tempo isso aí, né? E, enfim, eu tenho esse perfil. O único nome profissional que está fechado é o Abel. O Marcelo Teixeira já é um profissional do clube, é uma pessoa que eu confio 150%. A gente já tem visto futebol juntos, junto com o Abel também, e por enquanto temos esses nomes, né? Tanto o Alexandre Torres como outros nomes podem vir a trabalhar no Fluminense. Já aproveito para dizer, saiu notícia acerca do Alexandre Matos, eu não conversei com o Alexandre Matos, deixar as coisas bem claras aqui.
E a gente está buscando montar um corpo profissional dentro do Fluminense de pessoas que pensam futebol de uma forma parecida, de forma que a gente tenha uma convergência de ideias no sentido de fazer uma filosofia de futebol diferente. E nisso eu tenho certeza absoluta que o Abel encaixa, não tenho dúvida nenhuma disso. E eu fiquei muito feliz. Então eu não gostaria de ficar falando de outros nomes, até porque você pode começar a citar diversos nomes que têm emprego em outros clubes, e aí você se cria constrangimento para essas pessoas dentro dos seus respectivos empregadores. Então, o Pedro Antônio participou da negociação com o Abel, deu uma ajuda muito significativa. E é o que eu já disse em campanha, o Fluminense hoje não é um presidente, ele é um grupo de pessoas que trabalha por uma gestão forte, e a gente vai aglutinar o máximo de pessoas possíveis, sejam elas pessoas do próprio clube ou profissionais. Então, à medida que a gente tiver nomes fechados, a gente vem e comunica para vocês. Vou fazer vocês veem aqui como é que é esse negócio de emoção. Primeiro, a situação, né, desse luto que todos nós temos, e eu tenho ainda, desse um mês atrás, aí também do Carlos Alberto, vou botar o presente num pepino aí, fui falar do Torres e tal, não sei o quê, ficar falando do cara que não foi contratado ainda, mas é por essa relação que eu tenho com ele também, e também por ser muito amigo do Carlinhos, mas já está 1-0 para você, tem que pedir desculpa, né? Botei mal com os caras. Tá 1-0 não, aqui a gente trabalha junto, não tem, está empatado. E se Deus quiser, eu vou fazer a conta para ver quanto falta para você para primeiro, você não vai passar só o segundo não, só o primeiro também. Abel, aqui à sua esquerda, seja bem-vindo aí no seu retorno. E eu queria que você falasse um pouco sobre a situação em 2012, né? O Fluminense tinha um grande patrocínio, trazia muitos jogadores de nome, e dessa vez, digamos assim, não terá tantas contratações como daquela época, mas em compensação vai ter um CT, né? Vai ter um lugar melhor para trabalhar. Eu queria que você fizesse um balanço sobre essas duas situações, por favor. Ó, camarada, primeiro eu vou te falar uma coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui é o maior patrocínio que pode existir, cara. Isso aqui é mais bonito que qualquer coisa que tiver escrito na camisa, você não tenha dúvida disso. E você falou o que é que você ter, fala Vila, fica mais bonito. Já escutei uma coisinha ali embaixo, ali, Vila de Guerreiros. Não é pouco diferente, um pouco melhor não, cara. O Fluminense é outra vida, serão outros 100 anos diferentes de tudo aquilo que viveu, cara. O Fluminense, nesse momento, tu não tenha dúvida, apesar dos 100 anos, o Fluminense conseguiu atingir a maioridade, cara. Vai sair desse lugar imponente, esse lugar lindo, mas que não é lugar para um time de futebol estar treinando. Então, tudo melhora. E nós temos que melhorar também dentro do campo. Oi, agora sim. Abel, tudo bem? Bem-vindo. É a terceira apresentação como treinador que eu tenho o privilégio de estar aqui. E eu lembro que há cerca de 1 mês e meio, você usou as seguintes palavras: hoje eu posso escolher o meu emprego. Hoje eu só trabalho por paixão e por um time que eu acredito que vai ser campeão. Você lembra disso? É por isso que você está aqui? Me arrepiou. Não, porque a Carlinha, ela está fazendo aí um lançamento dos programas, eu fui a primeira pessoa a ser escolhida. Ela esteve com o Bruno na minha casa, foi um papo de 2 horas. E exatamente isso que ela colocou é o que acontece comigo. O dia que eu deixar de ter paixão de estar na beira do campo, para mim deu. Então, não posso trabalhar com pessoas que eu não gosto, não posso ir para um clube que eu não goste, porque se eu não tiver paixão, eu fico em casa. Eu fiquei em casa agora 1 ano, por opção minha. Não que não surgiram chances, mas isso que você acabou de falar, poderia existir até em outro clube, mas com certeza plena,
sendo no Fluminense, essa paixão é muito maior. Tudo bem, Abel? Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Você, aproveitando esse gancho que você deu, você passou um ano por opção em casa, eu queria saber como é que você se relacionou com o futebol nesse tempo que você não estava treinando nenhuma equipe. Cara, não me relacionei muito bem, não. Devo ter visto uns 500 jogos, ter escrito umas 5, 6, 7 mil folhas. Estive em muitos lugares, muitos países, inclusive um grande ex-jogador do Fluminense, que está num dos maiores clubes do mundo. Mas eu não preciso dizer o que eu fui ver, que eu fui ver treino, que eu vi jogo. Não. Me relacionei muito bem, vendo novos repórteres, novos comentaristas. Hoje está legal pra caramba, qualquer programa os caras vão pro quadro, mexe ali o botão. Porra, se no campo fosse assim, é bom pra caramba, cara. Mexe o botãozinho aqui, vai, cruza. O cara cruza e faz gol de cabeça. Eu gostaria que fosse assim. Mas, sem brincadeira, aprendi. Por isso me acho melhor. Me acho melhor. Não digo que foi ano sabático, nunca me ouvi isso da minha boca. Estou voltando no momento certo, para o lugar certo e apaixonado por voltar a estar na beira do campo. Porque o dia que deixar de existir isso, acabou. Com toda essa complexidade e com todo esse peso que o treinador de futebol tem no Brasil. Eu queria perguntar para o Abad qual o tempo de duração do contrato e para o Abel, em primeiro lugar, seja bem-vindo, que Deus te abençoe mais uma vez no Fluminense. A gente sabe do seu amor pelo Fluminense, mas sabe que você tem um carinho pelo Inter também. Na última rodada, justamente Fluminense e Inter. Você não vai comandar o time em campo, mas como ficaria o coração do Abel, talvez, vendo um Inter rebaixado, sabendo que o Fluminense não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Inter também? Alô? Não, isso não... Isso é muito claro. Eu não gostaria de ver o Inter rebaixado. Porque esse é um clube inserido no mercado, um grande clube, mas que está pagando um preço, eu não sei se de acordo ou muito alto, por tudo aquilo que foi feito de errado. Porque sempre tem causa. Sempre tem causa. A gente nunca pode prever nada no futebol. 2013, o Fluminense não caiu por pouco. Eu acho que uma das causas foi a minha saída. Eu estou com um grupo há 2 anos na mão, campeão com esse clube, com esse time. Então, é mais ou menos parecido. Depois que eu saí daqui, em maio, junho de 2013, se passaram 6 treinadores. Em dezembro, terminou meu contrato, eu não fiquei no Inter, voltei para o Emirados. No Inter passou, me lembra aí, Diego Aguirre, Argel, Falcão, Celso Rotti, agora Liz, quer dizer, 5, 6 em 2 anos. Isso tem um preço, amigo. Você está no futebol também há muitos anos e você sabe que isso tem um preço. Bom, para te responder, o compromisso do Abel com o Fluminense e do Fluminense com o Abel é de 2 anos. Que beleza. Obrigado. Mas a gente espera que seja mais. Primeiro clube que eu assino contrato de 2 anos. É fruto de uma confiança muito grande no Abel. Obrigado, aquela presidente. Puxadinha por mim. Primeiro clube que eu faço contrato de 2 anos, cara. Antes que maravilha, garoto. Antes de finalizar, eu queria falar sobre esses 2 anos. Na verdade, isso é fruto de uma confiança enorme no trabalho do Abel. Eu realmente, foi a primeira vez que eu tive contato com ele e a impressão é a melhor possível. Uma pessoa de uma palavra extremamente franca. E essa notícia dos 80 jogos, eu estou falando, eu vou fazer qual é a contagem para ser o primeiro. A gente espera certamente que o Abel continue aqui por muitos anos, se Deus quiser, depois que eu sair daqui da presidência também. E é isso, gente. São 2 anos que eu espero que sejam muito felizes, de muita vitória, muito título. Que Abel é um treinador que chama título, chama vitória. E estamos muito animados para 2017, quando efetivamente estiver na beira do campo.
Obrigado, presidentes Peter Simensen e Pedro Abad, ao técnico Abel Braga. Houve uma mudança na programação semanal do Fluminense. O time vai passar a treinar só na segunda-feira, folga no final de semana, tá? Segunda-feira, 4 horas no CT, o próximo treino.